Olá, então vamos para a nossa terceira aula de Fundamento e Metodologia da Educação de Jovens e Adultos no Brasil. Hoje nós vamos discutir o analfabetismo no Brasil. É importante a gente discutir o analfabetismo porque a evolução do analfabetismo se dá com distorções regionais pelo país afora. E é importante verificar o que está por detrás dos lugares que conseguiram diminuir o alfabetismo de forma mais rápida, mais sustentável, e o que nas regiões, então, que tiveram mais dificuldades, né? Então, a discussão aí é em torno da gênese da configuração tipicamente regional do analfabetismo no Brasil, né? Para isto, eu já falei num vídeo anterior que a régua para você analisar o analfabetismo pode ser de pessoas, crianças acima de 5 anos ou mais, né? Ou de 10 anos ou mais, ou de 15 anos ou mais. Nós já vimos, na aula anterior, essa régua de 1900 a 1888 de pessoas com 15 anos ou mais analfabetas. O texto que nós vamos trabalhar hoje, os dados que nós vamos trabalhar hoje, são de 5 anos ou mais. Por quê? Porque 5 anos ou mais está presente em diversos censos que foram feitos no país, tá? Então é a mesma régua para analisar o analfabetismo. Começando com o censo de 2000. Então aqui, o censo de 2000, nós não vamos chegar naquele 7% que temos em 2017, que foi de 15 anos ou mais. Em 2000, de 5 anos ou mais, nós estávamos em 12,8% de analfabetos, né? De 10 anos ou mais. De 5 anos ou mais, em 16,7% de analfabetos. 15 anos ou mais é utilizado pela Unesco. 10 anos ou mais é utilizado pela América Latina, pelos países da América Latina. E 5 anos ou mais foi esse dado utilizado pelo IBGE nos diversos censos durante a história do Brasil. Essa taxa de 2000, que é de 16% para crianças a partir de 5 anos até adultos, ela sofria uma distorção que ia de 5,2% num estado para 31,8% no estado mais alto, o mais baixo ao mais alto, né? Já se for pegar de 10 anos ou mais, ia de 8,8%. De 5,2% a 31,8% é de 5 anos. De 10 anos. De 5 anos é de 8,8% a 36,5% ou mais, né? A média brasileira, então, era em 2000 para 5 anos ou mais, de 16 e poucos por cento, e para 10 anos ou mais, 12%. A pesquisadora aqui dividiu em 4 grupos de estados, né? Os estados com os mais altos níveis, acima de 25,9%, entre 25,9% e 36,9%, incluem todos os estados do Nordeste, os 9 estados do Nordeste, mais o Acre. Já numa faixa de 18,1% a 23,1%, nós temos Pará, Tocantins, Amazonas, Amapá, todos os estados aí da região norte, né? Inclusive Tocantins, que faz parte agora da região norte, né?
No caso aqui, só Rondônia que está abaixo e o Acre que está lá em cima, que não se incluem. No terceiro grupo, então, nós temos estados entre 13,6% a 16,2%. Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, todos os estados do Centro-Oeste, mais Rondônia, mais Espírito Santo e mais Minas Gerais. Vocês estão vendo que dá para pegar a faixa geográfica, né? Mais alto nível de analfabetismo lá em cima, agora uma faixa um pouco mais abaixo, incluindo o norte ali, agora a faixa do meio aqui, Espírito Santo até Rondônia. E já o grupo 4, com os mais baixos níveis de analfabetismo, então estão Paraná, entre Paraná e Distrito Federal, Paraná 11,6, Distrito Federal 8,8. Entre eles nós temos Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, né? Então, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul estão na faixa dos 9%, 9,3%. O Paraná está um pouquinho acima, com 8,6%, e o Distrito Federal um pouco abaixo, com 8,8%, que é a menor taxa de analfabetismo do país, o Distrito Federal, Brasília e sua região, né? E para entender essa evolução dessas diferenças, dessas distorções, a autora faz uma análise da história quantitativa do analfabetismo em diversos censos. Quais censos são estes? O censo de 1874 até o censo de 1960. 1872 a 1860, né? Como assim? O que ocorre nessas questões? Em 1872, 1890, são dois censos que foram feitos ali próximos, 18 anos de diferença de um para o outro. O Brasil permaneceu com uma taxa de analfabetismo muito parecida em todas as regiões do Brasil, na faixa de 80%, 82%, 83%, 82%, 80%. Era geral no Brasil essa taxa de analfabetismo. Inclusive no Rio de Janeiro, que era o Distrito Federal da época, a corte, né? Por exemplo, tinha 400 mil habitantes e tinha 4.800 alunos. Dava lá 1% de pessoas que iam para a escola, né? Ou seja, o Brasil sem educação, inclusive na sua capital. Imagina o restante do país, né? Em 1890, você tinha dois estados fora dessa faixa alta aí. São Paulo estava um pouquinho abaixo, né? E Rio Grande do Sul, na faixa de 75%, 70%. O Rio Grande do Sul, por causa da sua proximidade com os países Argentina e Uruguai, onde havia mais educação e a necessidade de conversa com esses outros países. O Rio Grande do Sul, que tinha uma colônia imigrante muito forte nesse período, que dava mais valor à educação, tinha escolas dos próprios imigrantes, né, que prezavam pelo letramento de seus filhos, né? Já os demais tinham taxas bastante altas, né? Também nesse primeiro censo, um estado do Nordeste, se não me engano, Sergipe, também ficou abaixo, mas lá teve um problema de censo, ou seja, o censo foi mal feito, por isso que deu uma taxa mais baixa. Foi ouvido só o povo de uma certa região do estado, né? Então se desconsideram os dados de lá, né? Como nós já vimos na aula anterior, por conta desses censos desse período, do final do século XIX, o Brasil
se tornou campeão mundial do analfabetismo. E isso, então, levou as autoridades não a criar escolas, não a alfabetizar, a fazer uma lei que, de repente, essa lei fizesse com que o povo passasse a estudar, ou seja, obrigar o povo a estudar para votar. Até então, votava no Brasil quem tinha uma certa renda financeira, um certo valor em rendimentos anuais. Então, não eram os letrados, eram os endinheirados, eram os homens bons, entre aspas, da época, né? Homens bons é aqueles que tinham algum poder, alguma posse, os fidalgos, filhos de algo, né? Só para vocês terem uma ideia, essa ideia ela vem da Constituição, da proposta de Constituição de 1823, quando você tinha deputados, uma Assembleia Constituinte, que depois foi destituída pelo Dom Pedro I, que daí encomendou uma Constituição de um amigo dele, né? Que daí foi feita com base na Constituição de Portugal. Nessa proposta de 1823 é a famosa chamada Constituição da Mandioca. Era uma quantia em mandioca que você tinha que ter anualmente, equivalente a X toneladas de mandioca, você tinha que produzir ou ter como riqueza para poder votar. A chamada Constituição da Mandioca. Esse é o Brasil, essa é a história do Brasil em relação à participação política, aos direitos políticos, né? O próximo censo de 1920, ele começar a mostrar uma distorção um pouquinho maior ainda, né? O que passa a ocorrer aqui? A diferença entre o menos analfabeto do país, que continuava sendo aqui, que nessa época era o Rio de Janeiro, com 53,4% de analfabetos, e o estado mais analfabeto, que era o PIE, 85,9%, era de 1,61 vezes. Lá em 1890 era de 1,2 vezes, entre o menor e o maior. Agora aumentou para 1,6 vezes. E daquela listinha dos estados mais analfabetos, continuaram presentes todos os estados do Nordeste, né? Incluindo, entre estes estados, Goiás, no lugar do Acre. O Acre deu uma melhorada porque o Acre era a região da borracha nessa época, né? Então tem a ver com o ciclo econômico também, né? Continuaram ali entre o Nordeste e a taxa nacional, Minas Gerais, Espírito Santo, da região Sudeste, né? E também Amapá, Pará e Acre, Mato Grosso, parte de São Paulo e parte do Sul, Paraná e Santa Catarina. Então, os únicos estados fora da curva aqui eram o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul, que já tinha uma taxa bem menor agora, né? Também em 1920. Depois, até 1960, nós tivemos diversas questões políticas que mexeram com o Brasil. A crise do café, Revolução de 30, industrialização, urbanização, crise da borracha, a construção de Brasília. E aí nós tivemos novamente, inclusive, o aumento dessa diferença entre o mais alfabetizado, Rio de Janeiro, que caiu para 27,3% de analfabetos, e o Alagoas, agora, 72,6% de analfabetos, passou a ser 2,66 vezes entre o menos analfabeto e o mais analfabeto, né? Continuavam os estados do Nordeste, entre meio a todos aí, né? E, novamente, o Acre passou a fazer parte dos estados do Nordeste entre os mais analfabetos. E o estado de Goiás passou para o segundo grupo, que daí passou a ter Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá e Pará e o Acre, né? Abaixo deles, então, nós temos aqui Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Espírito Santo e Espírito Santo.
E São Paulo e Santa Catarina se juntam ao Distrito Federal e ao Rio Grande do Sul, diminuindo bastante suas taxas de analfabetismo. São Paulo, principalmente devido à industrialização, né? É, Santa Catarina também devido à questão da imigração, que agora passa a ter uma força maior em Santa Catarina. Então vem junto com o Rio Grande do Sul, com taxas menores de analfabetismo. O Paraná ficou patinando aí nesse processo, né? E aí a análise geral que a autora aqui faz é o seguinte, que o latifúndio, onde o latifúndio estava presente na história do Brasil, se teve grandes dificuldades de diminuir as taxas de analfabetismo. Essas taxas caíram drasticamente nas regiões de agricultura familiar, dos imigrantes que passaram a ter terras menores, fazer um trabalho de produção agrícola e também de educação. E a questão da industrialização, que explica essa melhora de São Paulo e depois trouxe Minas Gerais, trouxe outros estados junto, né? E o Nordeste continua até hoje sendo a região do país, e o Norte, com maiores taxas de analfabetismo. Ok? Então, por hoje era isto. Na próxima aula, nós vamos ver as diretrizes da EJA.